Fala galera, aqui quem fala é o Nicolas, trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso projeto de Python, a nossa telinha do nosso Rap Balloon, ok? Bora ver como que a gente parou aqui. Eu vou iniciar o nosso terminal, abrir a pasta do nosso projeto e executar o aplicativo. Vamos ver? Então a gente parou nessa fase aqui. O aplicativo já tem um tamanho pré-definido e a gente também já configurou os botões, deixou eles com um design melhor e a gente já posicionou as coisas na tela. Então a gente também já criou a segunda tela de Deseja Criar Sua Festa. A gente já aprendeu também como é que a gente faz para mover de uma tela para outra e como que a gente faz para alterar o sentido dessas telas, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade e criar essas outras duas telinhas aqui. No caso a ajuda a gente não vai chegar a fazer ela, a gente vai fazer no máximo esse acessar sua festa. Essa tela de ajuda, por ela ser uma tela de chat, acaba sendo meio complicado para fazer aqui no Kivy, mas eu queria que vocês tentassem fazer mesmo assim, tá? É um desafio, não é um desafio muito complicado, mas é um desafio que vale a pena vocês tentarem, tá? Então eu vou criar aqui a outra tela. Essa minha outra tela, ela vai ter um detalhezinho bem importante. Eu vou executar meu terminal aqui de novo para explicar qual que é esse detalhe. Vamos lá, gente. Qual que é o detalhe dessa outra tela? Quando a gente clicar nessa tela, a gente sabe que ele vai aparecer uma nova janela, uma nova aparência. Porém, essa tela varia de acordo com cada estado, ou seja, quando a pessoa cria uma festa aparece uma tela, quando a pessoa cria outra festa aparece outra tela. Então a gente quando a pessoa cria uma festa aparece uma tela, quando a pessoa paga a festa aparece outra tela. Então são vários estados que aparecem aqui que a gente vai ter que controlar. Então uma forma que eu vi pra gente contornar isso, uma forma que eu descobri assim na hora que eu tava lá lidando com esse desafio, foi criar um arquivo JSON. E nesse arquivo JSON vai conter os estados da minha tela, tá? Então eu vou chamar essa nova tela aqui pagamento. Não, calma, eu vou chamar ela assim de antes de criar festa, tá? A gente colocou o nome das telas em inglês, né? Então vou colocar aqui before of create part. Ok. Deixa eu só confirmar aqui se eu escrevi certo, porque o meu inglês não é aquele dos melhores, mas eu acho que eu escrevi certo assim. Eu escrevi certinho. É ótimo. Aqui dentro dessa função, antes de criar a festa, a gente vai ter um detalhezinho aqui. A gente vai ter que criar um método dentro, antes dessa classe, no caso antes de criar festa, a gente vai ter que ter um método, uma função, que a gente vai acessar ela antes de iniciar essa tela. Ou seja, quando a gente clicar naquele botão acessar a festa, a gente vai passar por uma função que vai verificar qual o estado que a pessoa está. Então, para a gente colocar uma função que antes da gente entrar nessa tela, ela vai ser executada, a gente vai ter que acionar aqui um evento que já existe dentro do Kivy. Então, a gente vai chamar essa função de on release.
onRelease, né, um pouquinho antes de entrar nessa tela, ele vai executar essa função. Um pouquinho, eu falo, menos de um segundo antes de entrar nessa tela, ele vai estar executando essa funçãozinha aqui automaticamente. O que a gente vai fazer? Dentro dessa função onRelease, a gente vai ter que mexer com o JSON. Para quem não conhece, o JSON, ele é uma ferramenta que a gente usa em absolutamente tudo na programação. E ele serve para a gente trabalhar com dados, mover dados de um lugar para o outro. Normalmente isso é feito por servidor, API, mas nesse caso a gente vai só salvar em formato de arquivo mesmo. E esse arquivo vai armazenar o estado da nossa festa. Então eu vou importar ele aqui, import JSON. O JSON é uma biblioteca que já vem instalada no Python por padrão e na maioria das linguagens que você for trabalhar, por causa que o JSON é muito bom, ele é multilinguagem, então a gente usa muito ele na programação. Vamos lá, para a gente trabalhar com o JSON aqui, a gente vai usar o if, open, a gente vai usar esse método open aqui para a gente trabalhar com arquivos. Então eu vou falar que eu quero inicializar um novo arquivo, vai ser status.json, e aqui a gente vai passar que a gente quer trabalhar com esse arquivo em W. W significa writing, escrever, é uma abreviação para escrever. Pode ser em read também, que é ler, mas nesse caso a gente vai escrever. A gente até pode colocar um try aqui, ó, try, que é caso esse arquivo não exista, caso de algum erro. Se eu tentar abrir esse arquivo em modo de leitura, porque assim, se eu tentar inicializar um arquivo em modo de leitura, eu quero ler o que tem dentro desse arquivo, e esse arquivo não existe, aí ele vai dar um erro. E eu consigo usar esse erro como uma vantagem para conseguir verificar se esse arquivo existe ou não. Então, se ele existe, eu faço alguma coisa. Se ele não existe, vai dar um erro. Então, com esse except aqui, eu consigo catalisar isso daí. Aí eu vou usar o open status.json em formato de escrita. Esse formato de escrita, ele vai criar um novo arquivo caso ele não exista. Então dessa forma eu consigo até verificar se o arquivo existe já na minha pasta ou não, tá? E esse arquivo e esse método if, ele tem mais um parâmetro. Eu passo as, e aí eu verifico aqui, esse as aqui serve para eu salvar o resultado disso daqui numa variável. Então vou salvar numa variável f de file, tá? Ou eu posso colocar um nome mais complexo aqui, file JSON, file JSON, ótimo, arquivo JSON. Beleza, agora aqui dentro do if eu vou falar o que eu vou fazer com esse arquivo que ele abriu e salvou essa variável file JSON. O que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar aquele JSON que eu importei e aqui eu vou colocar como load. Load é carregar, então eu vou estar carregando tudo que tem dentro do arquivo numa variável. Eu posso até inicializar uma variável tipo content e file é igual ao meu json.load, conteúdo do arquivo. E aqui dentro eu vou falar qual arquivo que eu quero carregar esses dados, né? Então eu vou colocar aqui que é o meu file JSON. Ótimo. Aqui, no caso de escrever, eu não vou precisar inicializar nenhuma variável como resposta, né? Mas eu vou precisar passar o que eu quero escrever dentro do meu arquivo. Os arquivos do tipo JSON normalmente trabalham de duas formas: lista no objeto. Ok? Então tá. Ou seja, para eu salvar alguma coisa dentro do meu arquivo JSON, ele tem que ser no formato list no object.
Desculpa, eu tô confundindo já com as outras linguagens. Ixi, meu dicionário. Pra eu lembrar como é que se escreve dicionário em inglês é complicado. Mas vamos lá. Inclusive é uma boa forma de aprender inglês, pessoal. Quando você está programando, você precisa escrever alguma coisa lá como comentário, como nome de função. Tente mantendo tudo em inglês. Isso vai ajudar você a praticar. Ok? Aqui, ó. List or dicionário. Dicionário. Aqui. Então, eu vou salvar aqui uma nova variável. Vou chamar de data. E aqui eu vou falar que vai ser uma lista. Aqui dentro dessa lista, na real eu vou falar que vai ser um dicionário. Dentro desse dicionário eu vou criar aqui como chave status. E como valor vai ser 1. Por exemplo. O dicionário, para quem não conhece, ele trabalha com chave e valor. O primeiro parâmetro é a chave e o segundo parâmetro é valor. Eu uso essa chave para acessar esse valor. É basicamente isso. Então, eu vou chegar aqui, acessar o meu json.dump. Esse método dump vai servir para a gente salvar o nosso conteúdo dentro do nosso JSON. A gente vai escrever, tá? E esse método dump pede 2 parâmetros, então eu tenho que passar o que eu vou escrever e na onde eu vou escrever. Eu quero só descobrir se eu coloquei na sequência certa aqui, tá? Porque aqui tô achando que é invertido. Se der erro a gente troca. Ok. A gente vai descobrir aqui depois qual que é esse estado do que a gente vai estar acessando. Então, bora pensar o seguinte: caso esse arquivo JSON não exista, ele vai estar criando ele do zero, ou seja, ninguém criou nenhuma festa ainda. Então, eu já posso usar esse nome que eu dei antes aqui também, ó. Aí eu já uso esse valor fixo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o meu content file na minha parte status é igual a 1. Se for igual a 1, a gente sabe que a gente quer ir para a tela tal. Então a gente pode colocar aqui um comentário: levar para a tela de primeiro contato. Eu vou colocar em inglês também. Screen of tela de... deixa eu ver. Vai ser minha tela de welcome. Tela de boas-vindas. Ou seja, quando a pessoa inicializar o aplicativo a primeira vez, não criou nenhuma festa ainda, o aplicativo vai indicar a pessoa a criar uma festa antes de começar a tentar acessar uma festa que ainda não existe. Vai ser mais ou menos isso. Por enquanto eu vou deixar aqui como pass. Eu só vou criar a nossa telinha aqui, que a gente vai levar ela pra lá, tá? Então, class welcome vai ser uma screen. E essa função aqui, no caso a minha tela já seria essa daqui. Então seria bom eu colocar essa função aqui. A gente vai fazer assim. Como a gente já está dentro da tela que a gente quer levar ele, aqui vai permanecer como pass, para ele continuar indo para essa tela. Mas se a gente vai colocar outros elifs aqui, ó. Elif content file status
é igual a 2, por exemplo. Aí eu vou fazer o processo dele ir para outra tela. Não, a gente vai ter que fazer isso daqui diferente na real, pessoal. Deu um Ctrl X ali. Nessa tela de criar a festa, a gente vai colocar essa função aqui. E o onRelease é um pouquinho antes de entrar. Então a gente vai ter que usar o onLeave. É um pouquinho antes de sair. Então um pouquinho antes de sair dessa tela, eu quero que ele verifique todo esse processo aqui que a gente está fazendo, tá? Então aí eu verificar se a pessoa já chegou a criar alguma festa antes de eu levar para a tela que eu quero. Ótimo. Essa daqui before of create party. A gente já vai configurar essa tela aqui no nosso arquivo KV. Dá um name para ela. Name before party. Antes da festa. Ok. E a gente também vai inicializar ela ali embaixo com a coloração básica que a gente já estava fazendo em todas as telas, menos na nova, né? Não, a gente já estava mudando a cor de fundo de todas as telas, então a gente já pode fazer isso também. Box Layout, a gente já aprendeu o que é. Orientation vertical. Canvas. Vou colocar esse canvas aqui antes, ó. Canvas. Color. RGBA. A cor dessa tela vai ser a mesma cor da segunda tela. Então a gente pode só copiar aqui. Rectangle. Pós. Self.pós. Size. Self.size. Ok, isso aqui já vai dar uma tela básica pra gente, com a cor pré-definida já. E aí o que eu quero fazer aqui? Se o status for 1, aí eu quero que troque para outra tela. Como é que a gente faz para trocar essa outra tela no Python? A gente aprendeu a fazer isso aqui no KV, que é dessa forma aqui. Mas como a gente faria isso no Python? Em app, a gente vai acessar esse método app, que a gente importou aqui, né? app.getRunning app. Esse método aqui vai fazer eu acessar as configurações internas da janela no Kiwi. Então vou fazer aqui agora a mesma coisa que eu fiz lá. Primeiro eu vou alterar a transição. Então, e aqui eu mantenho apenas o root, porque o app eu já acessei. Certo? E em seguida aqui eu vou fazer a mesma coisa, é .get running app.root.print. E aqui eu vou falar qual tela que eu quero acessar. Qual que é a tela que a gente acabou de criar? Essa daqui, ó, before party. A gente coloca aqui. Ótimo. E a mesma coisa a gente vai fazer para as outras condições que a gente pôr aqui. Dessa forma, a tela vai aparecer uma tela de acordo com o status que tiver aqui. Então, se o status for 1 vai aparecer uma tela, se o status for 2 a gente coloca outra. Então é só ir cadastrando as telinhas aqui como se fosse a coisa mais simples do mundo. E tá ótimo. Bora tentar executar isso para ver como que tá rodando. Eu fechei meu terminal. Vou inicializar de novo. Happy Bellum. YouTube. Python 3 aqui. Estamos aqui, bora ver o que acontece quando eu clicar aqui. Ainda não acontece nada porque a gente não cadastrou ainda essa função, eu esqueci disso. Então,
a gente tem que falar aqui que quando a gente clicar nessa função, quando a gente clicar ali, a gente quer que ele vai para aquela tela. Quando a gente clicar naquele botão, a gente quer que ele vai para aquela tela lá, certo? Quando eu clicar aqui. Então, teoricamente, aqui a gente não vai precisar do onPrLive, né? onLive no caso. A gente vai chamar essa função de checkScreen. Não é checkStatus, para ele checar o status. Ok, bora aqui no KV. E eu quero que quando eu clicar nesse botão acessar festa, ele acesse essa função que vai checar o status, certo? Então vamos lá, onRelease. Quando eu soltar esse botão, que eu vou clicar e depois eu vou soltar, eu vou acessar root. Root por quê? Porque ele já está aqui na minha tela menu. Se ele estivesse fora da minha tela menu, eu iria ter que acessar o app.root. Eu vou fazer no próximo vídeo explicando melhor sobre isso, sobre essa ordem que a gente tem que conhecer para conseguir se orientar por aqui, tá? Mas por enquanto entendam que root significa que eu estou acessando a tela que eu estou, tá? Então eu vou acessar root e dentro dessa tela que eu estou, eu tenho essa funçãozinha check status. Eu vou colar ela aqui e colocar a parênteses no final. Dessa forma eu vou estar instanciando a função aqui dentro do meu KV, tá? E aí eu estou conseguindo acessar essa função porque ela está dentro da tela create part. Ótimo. Agora vamos iniciar isso daqui para ver como tá ficando. Vamos lá, acessar festa. Deu algum problema aqui? Check status, escrevi certo? Eu acredito que sim. Ah, tá explicado, a gente não tá dentro da tela menu. Eu coloquei isso aqui também na tela errada mais uma vez para variar. Mas vamos lá. Acho que é isso daqui dentro da tela menu. Pronto. Vamos lá. Acessar festa. Mais um probleminha. Vamos ver o que aconteceu agora. Data is not defined. Assim, eu alterei o nome da variável, mas não alterei o lugar em que ela é acessada também. Content file. Aqui. Pronto, agora vai ficar tudo certo. Eu imagino. Acessar festa. Mais um probleminha, vamos ver. F também is not defined. Onde que eu mantive esse F aqui? Ah, foi aqui, ó. Desculpa, pessoal, isso daqui foi automático. Normalmente eu uso a variável F para referenciar. Mas como aqui a gente está aprendendo, então é bom a gente deixar uns nomes bem claros. Ó. Ixi, lá vem. Yep. Assim, aqui ó, app, se não me engano é isso, deixa eu ter certeza, app warning. Vamos ver se é isso. Bora descobrir o que tá acontecendo aqui. Não, aqui tava certo, é app.get warning app. É que eu coloquei 3 N's aqui, ó. Esse é o problema. Mas agora... Aí... Agora funcionou. Mas ele foi pro sentido errado. Se a gente alterar aqui, que a gente não quer que ele vá pra esquerda, a gente não quer que ele vá pra direita, pra esquerda. Então a gente coloca left, esquerda. Bora descobrir aqui se foi agora. Boa. Agora funcionou bem, a gente conseguiu mudar para aquela tela. E se a gente quiser colocar mais telas, a gente pode? A gente pode. Eu vou criar outras telas aqui para usar como exemplo. Vou criar aqui uma tela
screen 1, e um screen 2. Certo. Aí eu vou fazer aqui, vou falar que cada uma delas vai ter um visual diferente. Então vai ser a screen. Falar que o nome dela vai ser screen 1. Screen 2, name, screen 2. Certo. E aqui eu também vou inicializar elas. Vou apenas copiar esse código aqui 2 vezes. Esse daqui vai ser meu screen 1. Essa daqui eu vou falar que a cor de fundo dela vai ser vermelha, 100% red, 0% green, 0% blue. E a segunda aqui eu vou falar que vai ser verde. Zero por cento vermelho, 1% green, verde, e 0% blue. Não, 0% vermelho, 100% green e 0% blue. Certo. E qual que seria a lógica aqui? A gente vai colocar outras condições. E aqui seria o elif. Certo. Ou seja, se for a tela 1, vai para um lugar, se for a tela 2, vai para o outro, se for a tela 3, vai para outra. Tá, então aqui se for a tela 2, eu quero que ele vai pro screen 1. Se for a tela 3, aqui a gente vai para aquele screen 2 que a gente criou também. Screen 1 e screen 2. Ótimo. Bora dar uma olhada aqui para ver se vai funcionar certinho. Então aqui ele tem que ir para aquela janela que a gente criou primeiro. Opa, já aconteceu alguma coisa errada. E aqui a gente consegue verificar que ele também criou o arquivo JSON. Bora descobrir o que está acontecendo. O arquivo diz aqui, ó, status 1. Certo? Se for 1 ele vai para esse. Se for 2 ele vem para esse. Se o status for 3 ele vem para esse outro aqui. Ótimo. Deixa eu executar isso de novo para entender por que ele foi para lá. O verdinho, né? Bora descobrir. Deixa eu olhar aqui o KV. Ah, aqui ó. Eu não mudei o nome. Esse daqui é o screen 2. Não, calma. Eu mudei o nome sim, esse aqui tá certo. Esse aqui que eu não mudei o nome. Screen 2. Ótimo. Bora testar agora pra ver como que ele vai reagir. Vamos lá. Aqui ele abriu a tela azul certinho. Agora bora mudar aqui esse status pra 2. Vamos ver de novo. Aqui 2, na tela vermelha, boa. E o status 3. Tela verde. Sim, funcionou muito bem agora. E é dessa forma que a gente consegue criar uma lógica para a gente variar as telas. A gente cria uma condição e dependendo da tela que a gente quiser ir, a gente altera essa condição, tá? Nesse caso, o bom é que eu já sei exatamente quando eu quero alterar a tela, quando eu clicar nesse botão. Mas tem vezes em que a gente vai ficar dependendo de evento para saber que tela que a gente vai ter que ir, qual que é a diferença, tá?
Mas isso é super tranquilo, depois vocês conhecerem o Kiwi, vocês vão ver que o Kiwi é rico de evento também. E tem muitas funcionalidades que a gente consegue trabalhar através da lógica. E é por isso que eu adoro essa ferramenta, então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixem um like, se inscrevam no canal e também deixem seu comentário, dizendo o que achou, se conseguiu fazer certinho. E é isso. A gente se vê na próxima, e na próxima aula a gente vai estar aprendendo sobre... Eu tinha acabado de falar o que a gente aprende na próxima aula. Na próxima aula a gente vai estar aprendendo sobre essas prioridades aqui, tá? Que eu usei como referência aqui esse root. A gente sabe que a gente tem que acessar, nesse caso aqui a gente soube que a gente tinha que acessar com o app root. E nesse outro a gente tem que acessar com... Cadê o outro aqui? Nesse outro a gente teve que acessar ele apenas com o root aqui no menu. Cadê o menu? Aqui, ó, apenas com o root. Então a gente vai dar uma olhada aí nessas prioridades e a gente se vê na próxima aula. Falou!